República. Alegria ouvir o seu pronunciamento. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, volto à tribuna para discutir tema que examinamos na segunda-feira da semana passada. Sempre a segunda-feira é um dia mais difícil, porque, como Vossa Excelência bem dizia há pouco para mim, e é verdade, eu tinha agora uma reunião em Limoeiro do Norte, na Universidade Estadual, lá em Limoeiro do Norte, e pedi para cancelar, porque era importante voltar a Brasília, nessa hora que a Presidenta da República discute uma pauta que responda aos anseios da sociedade, principalmente a juventude brasileira, que se mobiliza em torno de algumas causas muito importantes. Então, segunda-feira, às vezes, alguns senadores têm que atender lá a sua comunidade. Isso também acontece na sexta-feira, por isso segunda e sexta são dias de debates, onde os senadores continuam, na sua grande responsabilidade, discutindo com a população dos seus estados ou em compromisso fora do seu estado e fora de Brasília, em eventos patrocinados por uma quantidade enorme de organizações que o Brasil, por sorte, possui. E outros no exterior. Tem uns que são muito chamados para conferências no exterior e etc. E eu até me preocupei porque eu vi na quinta-feira que alguns senadores estavam questionando porque estava faltando senador e etc. e tal. Quer dizer, não consegui enxergar minimamente o compromisso dos seus colegas, achar que só ele que tem o dom da presença, quando falta muitas vezes aqui no plenário do Senado Federal. Vossa Excelência está coberto de razão. Claro, para a gente entender isso, porque senão a gente fica passando essa ideia que a mídia quer passar, a mídia conservadora, da direita brasileira, que sempre trata o Congresso Nacional na base da pedrada. É isso que acontece, porque hoje o Congresso é mais democrático, é mais aberto, porque tem um senador que saiu da periferia de Fortaleza, que nasceu numa família pobre, que tem Vossa Excelência que vem do setor sindical na área de metalúrgicos, que tem negros, que tem brancos, que tem pobres, e que tem e continua tendo ainda amplos setores conservadores, porque essa é a marca do Senado Federal, como é a marca ainda do Congresso Nacional. Era preciso ter mais metalúrgico aqui no Congresso Nacional, mais pedreiro. Aliás, é preciso pedreiro no STF, metalúrgico no STF. É preciso oxigenar aquilo lá, com gente do povo. Então, essas mudanças mais profundas na política brasileira, é evidente que exige essa ampla mobilização popular. E eu quero partir disso, partir de que, longe de criar alguma dificuldade, e é isso que levantei, inclusive, na segunda-feira passada, e acho que devemos reafirmar, nós devemos ampliar a mobilização, ampliar para propor questões avançadas do povo. Veja, por exemplo, o movimento dos sem terra, ou dos trabalhadores rurais, através dos seus sindicatos, que clamam por uma reforma agrária mais ampla, com recursos, com crédito, que permita que vocês sejam assentados da reforma agrária, mas tenham condições de produzir. Para quê? Baratear os alimentos. Porque grande parte, Paim, meu presidente, da produção que chega na mesa do trabalhador para alimentá-lo, vem da pequena propriedade. É daí que vem. Então você tem que incentivar, ter um vasto programa que permita incentivar essa produção agrícola, inclusive possibilitando uma reforma agrária mais ampla no Brasil. Então essa é uma questão central. Quer dizer, essa é uma pauta avançada. Essa distorce da pauta conservadora, porque a pauta conservadora, a direita, quer levar o movimento, não é para o Brasil avançar, não. Quer levar o movimento para atrasar o Brasil. Porque disse aqui na semana passada, foi uma conquista botar um operário para dirigir o Brasil. Mas, evidentemente, que você tem setores conservadores do Brasil que não vão aceitar nunca. Porque não admitem que um operário possa governar, e bem, o país. Um operário que foi capaz de dizer para algumas nações que o Brasil existia, e que o Brasil tinha governo, e que os nossos chanceler não iam mais tirar os pés para entrar na sua nação, a não ser que eles tirassem os sapatos também para entrar aqui. Não ia mais tirar os sapatos para entrar lá. Então, quer dizer, é essa a qualidade. Nós aumentamos e melhoramos a qualidade política no Brasil
com um operário. Depois vem uma presidente, uma mulher, mas não se trata apenas de uma mulher. É uma mulher que pela primeira vez dirige a nação brasileira, mas uma mulher avançada, uma mulher com ideias avançadas, progressista. Essa que é a questão central. Então, o movimento social, quando ele eclode, nós temos que, ao examinar, ao debater, olhar o sentido do movimento. Ele é um movimento capaz de abraçar bandeiras avançadas no nosso país, de não se deixar levar pela direita, pelos conservadores, pelos saudosistas das ditaduras. Olha aí, vamos examinar isso. E é evidente que esses setores buscaram se infiltrar e alguns canais de televisão conservadores, mais da direita, que batem numa tecla só no nosso país, chegaram a passar a querer conduzir o movimento, a fazer a pauta do movimento, a dizer o que o movimento tinha que dizer, que é a pauta deles, e não a pauta do povo brasileiro. Quer dizer, a pauta ficou sendo a pauta da direita, tentando empurrar a sua pauta no meio do movimento social. E muito corretamente, o movimento Passo Livre disse: opa, vocês não, essa direitona não, a direitona que incita as ações contra o Congresso Nacional, contra o Itamaraty, como fizeram tentando incendiar, ou para ir ao Palácio do Planalto, para ir aos governos, para incendiar palácio, destruir prefeitura, o ato de vandalismo, isso é incitação da direita, via mídia conservadora e via infiltração no movimento social. É muito interessante o depoimento de um casal de médicos em Belo Horizonte, na manifestação do último sábado. Ele disse: olha, eu fui lá com o meu equipamento. Eram 3 pessoas, o médico, o seu irmão e a sua esposa, que também era médica. Eu fui lá com o meu equipamento de primeiros socorros, porque é uma manifestação de grandes proporções, as pessoas podem precisar. E uma pessoa é empurrada do viaduto. No meio daquele tumulto, empurraram a pessoa do viaduto, a pessoa ficou grave. Eles tentaram entrar no cordão de isolamento da polícia e a polícia não deixava. Aí vem um encapuzado e disse: olha, eu vou conversar com a polícia porque eu também sou policial. E o médico olhou para ele e, de fato, conseguiram passar pelo cordão de isolamento. E o médico olhou para ele: ué, era esse que estava incitando a população na manifestação contra a polícia, para ter o confronto. E, tendo o confronto, criar uma espécie de... as manifestações justas e corretas se transformarem em uma espécie de vandalismo e de atos violentos que, na verdade, resultarão contra a população. Porque se tem um retrocesso político, é contra a população, é contra o nosso país. O nosso país que está buscando se consolidar como uma força presente nos grandes debates internacionais. Um país se preparando para o futuro. É isso que nós estamos assistindo no Brasil. Aí, de repente, você pode ter a sua pauta sendo tomada. Esse cuidado a gente tem que ter, porque em 64, antes de 64, 62, 63, a direita vinha orquestrando o golpe. Obrigaram Getúlio a se matar, tentaram impedir a posse do Juscelino, pressionaram bastante, continuou o movimento golpista o tempo inteiro, até que eles conseguiram colocar o povo na rua, com bandeiras parecidas com as de hoje. Colocaram a massa na rua, com causas justas, mas que foram assaltadas, como sempre, pela direita. E aí levaram ao golpe. Ou o golpe não foi feito com uma massa gigantesca na rua. Então a gente tem que ter isso em mente para a gente não cair no jogo, não cair na provocação. Ter a habilidade, a capacidade de compreender qual é o jogo que está sendo jogado. Então, se compreender, nós temos condições de colocar na pauta com a presidente da República e com a sociedade brasileira algo avançado. Eu vejo a questão da reforma agrária, ainda um ponto pendente entre nós. Eu vejo a questão da redução da jornada de trabalho. Porque, senador Paim, como é que pode? Nós estamos desonerando tudo. Qual é a contrapartida? Não tem contrapartida?
A contrapartida é reduzir a jornada de trabalho. Tem muita máquina, tem muito equipamento sofisticado. Essa é a hora de reduzir a jornada de trabalho. Está na mão do presidente da Câmara. Está pronta para ser votada. A emenda constitucional foi aprovada por unanimidade na Câmara. Emenda de minha autoria junto com o senador Paim. Somos nós dois que fizemos quando éramos deputados. Já tem tempo. Já podia ter sido votada. A emenda foi aprovada por unanimidade na Comissão de Mérito. É a hora de colocar em votação na Câmara dos Deputados. Uma pauta avançada. É hora de liquidar o fator previdenciário. Matéria tratada, discutida aqui no Senado pelo senador Paulo Paim, por todos nós, está na Câmara. Vamos... Que já tem um substitutivo pronto, claro, é só votar. Está pronto para ser votado, que já é fruto de um acordo que incluiu o governo. Fruto de um amplo acordo. Incluiu o governo no acordo. Então, acho que é a hora de nós entrarmos aqui nesse debate, para fortalecer essa mobilização popular, social, que pegou um tema também abrangente, que é o tema da mobilidade urbana no Brasil, que não é algo fácil. Você veja as cidades brasileiras, Paim. Uma cidade como São Paulo tem menos de 100 quilômetros de metrô. O metrô de São Paulo foi inaugurado em meados da década de 70. Tem menos de 100 quilômetros de metrô rodando. Então é evidente. É evidente que vai dar problema. Rio de Janeiro tem menos de 50 quilômetros de metrô rodando. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Você falar disso lá fora, o sujeito ouve lá fora no outro país e diz que não é possível. Então é preciso a gente investir pesadamente. Agora, para fazer um metrô de qualidade, subterrâneo, como é no mundo inteiro, para não inventar um metrô disputando com os automóveis, ou destruindo áreas verdes para fazer veículos leves sobre pneus, sinceramente, entendeu? Uma cidade como Brasília tem que estar cortada de metrô de ponta a ponta, tem que ter uma malha metroviária em metrô. Se chega do mundo inteiro nessa cidade e não tem mobilidade nenhuma. Em São Paulo é uma coisa caótica. Cumbica, Viracopos e Congonhas não tem ligação nenhuma metroviária. Que coisa vergonhosa. Quando se fala em fazer trem-bala, companheiro. A Europa toda está cortada de trem de alta velocidade. O Japão inteiro. A China, a Índia agora está sendo cortada de metrô e de trem de alta velocidade. E nós ficamos aqui recuados. Não há uma fábrica para produzir um tatu, que é essa máquina que sai fazendo o metrô e deixando já quase tudo pronto. Já vai montando as placas de concreto e deixando pronto para fazer as estações. Não tem uma fábrica no Brasil. Nós, por sorte, tínhamos contratado posso dizer aqui, a eficiência de planejamento e organização do governador do estado do Ceará, Cid Gomes. Ele se antecipou, preparando, Paulo Paim, um metrô para quando o sucessor dele chegasse, ter um projeto pronto na mão. Aí ele preparou o que nós chamamos lá em Fortaleza de linha leste do metrô. São 12 quilômetros de metrô. Todo subterrâneo. Uma coisa de qualidade. Porque tem que ser bom, que é para servir o povo do nosso país. É para servir o povo do nosso estado, no caso lá do metrô de Fortaleza. Tem que ser de qualidade. Então começou a preparar o projeto. Aí vem a presidente Dilma e diz, vamos fazer o plano de mobilidade. E no plano de mobilidade, vamos destinar para Fortaleza 2,4 bilhões de reais. Fortaleza não tinha um projeto na época, mas existia esse projeto do governador. Então ele entregou para a presidente Dilma. E a presidente Dilma, ok, vamos apoiar. A obra custará, está dentro dessa matriz que responde às necessidades de uma Copa do Mundo, custará 3,34 bilhões. Estão sendo investidos em Fortaleza, no metrô. Tem mais o VLT, que também ajuda muito a nossa cidade. É um grande investimento de quase 200 milhões de reais. Então, essa questão da mobilidade é estratégica. Por quê? Porque nós temos 85% da população morando nas cidades. Então, é uma questão explosiva você responder a essa necessidade. E o plano tarifário, a tarifa não é uma tarifa da lógica de mercado. Esses trogloditas que discutem tudo na lógica do mercado, tem que começar a pensar.
E o governo também. A tarifa é social. E é fato. O metrô de Nova York, que vai completar, ou já completou este ano, 130 anos de existência, passou quase 100 anos com a mesma tarifa. Quase 100 anos. Por quê? Porque era social. Era para conduzir os trabalhadores, para transportar os trabalhadores naquela grande cidade americana. Então nós temos que pensar no transporte público de tarifa social. Acho que é esse o caminho que nós temos que adotar. E investimento de grande porte. A presidente anunciou mais 50 bilhões de investimentos em transporte público de massa, metrô, trens e ônibus. Acho que nós temos que investir no metrô, investir no trem. Acho que é o principal. Porque no Brasil, diferente de muitos países da Europa, dos Estados Unidos e na China, onde as terras são públicas. Então, quando você faz uma obra, você está fazendo em terra pública. No Brasil, para você alargar uma via, quer dizer, os preços ficam exorbitantes. Os especuladores imobiliários cobram fortunas incalculáveis para você fazer o alargamento de uma via pública que vai beneficiar toda a cidade e beneficia esses proprietários. No entanto, eles cobram caríssimo para que você possa fazer um alargamento de via. E criam pendências judiciais, às vezes, que não tem solução. Às vezes você encontra uma casa no meio de uma avenida, é que não encontrou solução jurídica para aquele imóvel ser finalmente indenizado e chegar a um acordo. O metrô subterrâneo, você põe debaixo da avenida. Você põe no eixão. Qual é o problema? Você põe o metrô aqui debaixo do eixão, até chegar em Sobradinho. Outro pela esplanada aqui dos ministérios. Outro ligando as regiões do Lago Sul e do Lago Norte. Qual é a dificuldade? Não tem. Você não vai precisar desapropriar nada. Assim nas cidades, nas grandes vias já abertas, você pode colocar o metrô sem grandes indenizações, sem grandes prejuízos. Acho que esse investimento nós temos que fazer, é correto a presidente tratar dessa questão. A educação, a questão dos 10% do PIB para a educação, dos royalties, do Fundo Social do Pré-Sal. Eu fiz a lei do Fundo Social do Pré-Sal ser aprovada aqui, quando fizemos o novo marco regulatório do petróleo. Infelizmente, a questão do Fundo Social, por incompreensão política, foi vetada na época. Agora voltou e nós devemos dar velocidade. Eu tenho um projeto que está aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, se segurou-se 1 ano só com pedido de vista. É o quê? Porque é iniciativa de um deputado? De um senador? É por isso? Isso é um equívoco, uma barbaridade, uma coisa estúpida. Às vezes as lideranças cometem esse tipo de erro e até de abuso. Acho que nós temos que dar velocidade na aprovação do Fundo Social do Pré-Sal e na Câmara estão os recursos também dos royalties para destiná-los todos para a educação. E na saúde, é bom que a gente faça o registro, que essa casa, alguns que cobram muito da saúde, roubaram 40 bilhões de reais da saúde de 2007 para 2008. Aquilo é que é roubo. Tiraram da saúde pública brasileira, vergonhosamente, tirando a CPMF, que era o tributo de menor alíquota de todos. Só que era um tributo que também, ao ser um agente fiscal forte, agia sobre todas as contas do país. Tiraram a CPMF com esse discurso de que não ia para a saúde. Que papo é esse? Esse recurso também ia para a saúde, ia para equipamentos, ia para a construção de hospitais, de unidades hospitalares. Fizeram essa mão de gato na CPMF, que precisa agora ser encontrada a forma adequada para a gente ampliar os serviços de saúde do país. E digo para vocês, o problema dos serviços de saúde não é a contratação de médicos, são as unidades, muitas vezes inadequadas. Nós podemos estar caindo num conto de sereia em achar que só trazendo médico do exterior nós vamos resolver o problema. Primeiro, porque você não tem 6 mil, 8 mil médicos do exterior disponíveis para trazendo para cá. Por exemplo, tem uma medida simples, senador Paulo Paim. Dezenas, centenas de médicos brasileiros fizeram medicina em outros países, inclusive em Cuba, mas fizeram também aqui na América do Sul, em outras, na Espanha e fora, na Europa e em outros países, que não tiveram ainda os seus diplomas revalidados no Brasil. Vamos resolver essa coisa mais simples, dialogando com o Conselho
Federal de Medicina, com os sindicatos de médicos, para que a gente possa ampliar a formação de médicos no Brasil, ampliar as vagas dos cursos de medicina. Vamos dobrar as vagas do curso de medicina no interior do país. Muitas regiões do Ceará estão ganhando médicos, sabe por qual meio? Os cursos de medicina que foram para Barbalha, no Cariri cearense, e o curso de medicina que foi para Sobral, também no interior cearense. Porque ali o médico vai se preparando, são 6 anos convivendo ali, casa ali, estabelece família, e ali ele vai ficar. Então, senhor presidente, eu vejo que nós temos muitas coisas podem ser resolvidas com ajustes simples, nosso, para a gente poder resolver essa pauta justa do povo brasileiro, da nossa juventude, que começou com a mobilidade e ampliou-se para milhares de pequenos pedidos de cada um, incluindo saúde, incluindo educação, segurança pública no Brasil. E é evidente que cada um vai colocando a sua pauta. Corrupção, combate permanente, sistemático à corrupção, que é uma chaga que atinge todas as nações. Então a gente precisa estar atento a essa questão, mas com a pulga atrás da orelha. Não vamos deixar que as nossas mobilizações, que as nossas manifestações populares, da nossa juventude brasileira, seja abocanhada pela direita, para fazer esse discurso fácil do fascismo, do nazismo, contra os partidos. Que é isso? Os partidos que conquistaram a democracia, que consolidaram o processo democrático brasileiro, que abriram a democracia. Quando se fechou o governo, também se fecharam os partidos. Isso no Estado Novo, na ditadura militar, foi assim, com esse papo de partido não, que partido não nos representa. E quem representa? Quem é essa parte que está reivindicando que nenhuma outra parte representa? Quem é essa parte? Então é preciso estarmos atentos. É preciso ter a tranquilidade de colocar a mobilização abraçando essas causas que eu adiciono. Redução da jornada de trabalho, fim do fator previdenciário, a questão da saúde pública, para nós encontrarmos a questão do financiamento, porque aqui é que está o problema. Se não tratar disso, não vai ter como pagar os médicos vindo do exterior, nem qualquer outro profissional. Temos que tratar aqui do financiamento da saúde pública brasileira. Assim como na educação, estamos encontrando o mecanismo e já proponho que os royalties da mineração também sejam destinados para a educação, para que a gente possa chegar aos 10% do PIB, porque só com pré-sal e fundo social nós ainda ficamos longe dos 10% do PIB para a educação. Então, senhor presidente, eu quero também me congratular com Vossa Excelência, porque acompanhou toda essa movimentação popular. Nós vamos continuar acompanhando. Nós somos daqueles que adoramos a mobilização popular, que queremos incentivá-la nesse sentido transformador do nosso país. Eu mesmo proponho o socialismo, que é muito mais avançado do que o sistema capitalista. Acho que nós devemos colocar umas faixas, uns cartazes. Os que defendem o socialismo levam o seu cartaz, defendendo o socialismo, aprofundar o caminho do Brasil, ir mais adiante, dar um passo mais avançado. Então, acho que esse movimento ele pode, sim, ajudar o Brasil. Eu acho que pode. Eu acho, Paim, com a inspiração de Vossa Excelência e a de muitos amigos que atuam no parlamento brasileiro, mas que atuam também no movimento sindical, atuam no movimento social, na estrutura organizada, nas universidades, essa energia pode ser canalizada, ao invés de ser canalizada para o que pensa a direitona brasileira, ela pode ser canalizada para transformações sociais mais profundas no Brasil, que é o que o povo almeja. Qualidade de vida, melhorar a mobilidade, a educação, a saúde. É esse processo. Acho que nós podemos ir por aí. Por exemplo, há uma cantilena, às vezes, midiática a favor dos juros, em defesa dos juros altos. Juros altos
nós pagamos caro. Juros altos, não tem dinheiro para mobilidade. O ano passado foram 219 bilhões. Tu imagina se a gente pode pegar 219 bilhões e colocar para construir metrô no Brasil, para garantir um meio de transporte mais adequado, para garantir uma saúde pública mais adequada, para garantir um sistema de educação mais adequado. Mas nós estamos entregando para a banca. Nós fizemos a renúncia fiscal no setor de automóveis. Eles remeteram, nós fizemos uma renúncia de quase 27 bilhões de reais e eles ainda remeteram 27 bilhões para o exterior. 27 bi eles remeteram de lucro para o exterior. E mais a renúncia. Se você somar a renúncia fiscal que você fez e a remessa enviada para o exterior, significa algo em torno de 54 bilhões que podiam estar aqui no Brasil, ajudando o Brasil. Nós podemos avançar mais na área da produção agrícola, produzindo aquilo que vai sustentar a nossa agricultura, que são os fertilizantes, aqui no Brasil. O quarto maior consumidor de automóvel do mundo precisa ter um motor. Um só, meu caro Paim. Um motor nosso, produzido aqui, que diminui os custos, inclusive de pagamento de royalties e patentes de equipamentos de alta tecnologia, que nós temos que fazer ano a ano. No setor de medicamentos, que a maior parte da produção de medicamentos, nós pagamos royalties, pagamos patentes aos grandes laboratórios estrangeiros. Então, nós precisamos fazer avançar o nosso Brasil. Acho que o movimento tem que ter esse sentido, tem que ter esse caminho. Esse é o caminho mais adequado para que as amplas mobilizações populares ajudem o Brasil, que é isso que todos nós desejamos, é o desejo do nosso presidente Paim, é o meu desejo, e tenho certeza, é o desejo de todos que estão assistindo a juventude se mobilizar. E agora, não é só a juventude, eu vi a juventude comunista da década de 50, também na rua, estavam lá no Rio de Janeiro, e nós éramos do Partido Comunista, estamos aqui com o povo na rua, etc. e tal. Então, quer dizer, é uma mobilização de muitas faixas etárias que se reúnem com um sentido: o Brasil pode ser muito melhor, tem como ser, e tem que tirar as travas que os conservadores têm conseguido impor ao nosso país. Se nós rompermos essas travas, aí sim, nós vamos ter um país muitíssimas vezes melhor do que o que nós conquistamos. Os 10 anos últimos de Lula e Dilma mostraram, ao tirar 30 milhões da miséria, que é possível. Isso é possível. Agora, com os conservadores, com a direita, não é. Eles querem retrocesso. Eles não querem distribuir riqueza, eles querem concentrar mais riqueza. Então, vamos no caminho mais avançado, é a minha opinião, meu caro senador Paim, para a gente não cair no conto da sereia. Não cair. Acho que a gente tem que estar muito vivo. Nós temos alguma experiência da batalha política no Brasil. Nós sabemos o tabuleiro, como é que ele se move, como é que ele caminha, como é que ele se mexe. Isso tudo nós conhecemos. E sabemos que o povo não é bobo. O povo não é bobo. O povo é sabido. A sabedoria popular pode conduzir essa ampla mobilização social brasileira no caminho dos avanços. Muito obrigado.